Campinas. Voltamos ao vivo pela TV Câmara Campinas com a 6ª audiência pública realizada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, que discute o PLC 67 de 2017. Só lembrando que você que nos assiste pode enviar perguntas pelo site campinas.sp.leg.br. Bom dia a todos. Declaro aberta a 6ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, pela Comissão de Constituição e Legalidade, para que possamos analisar e discutir o projeto de lei complementar 67/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera os parágrafos 1º e 2º e acresce o parágrafo 3º ao artigo 7 da Lei 1993. É artigo 7.2.7.01 da Lei 1993, de 29 de janeiro de 1959, que dispõe sobre o Código de Obras e Urbanismo do município de Campinas. Eu quero registrar a presença aqui dos vereadores Carlão, do PT, Marcelo Silva, Luiz Carlos Rossini e o vereador Marcos Bernardelli, que é líder de governo. Representando o vereador Vinícius Gratti, do senhor assessor Paulo Lima. Informo a todos que a presente audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas no dia 16 de fevereiro próximo passado. Então, aqui nós contamos hoje com a presença do senhor Rubens Celso Passos, ou conhecido como Sasso, assessor técnico do Gabinete da Secretaria de Urbanismo do município de Campinas, nesse momento representando o secretário Carlos Augusto Santoro. Sasso, eu já passo para você a palavra, para que você possa expor o presente projeto de lei complementar 67/2017. Pode ser? Bom dia a todos, vereadores e presentes. Meu nome é Rubens Celso Passos, estou representando o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, nessa é a 6ª audiência pública, né? Para discutir essa alteração da lei de 1959, número 1993, de janeiro de 1959. Em resumo, o que está sendo alterado da lei de 1959, que seria a lei que regulamenta os loteamentos, os parcelamentos de solo de Campinas, né? E, nesse caso específico, do item 72.7/01, está alterando esse item, ele se refere às garantias do loteamento, para a execução da infraestrutura do loteamento. E o que está sendo alterado é o seguinte: nós só tínhamos pela lei antiga, a única garantia seria a garantia dos próprios lotes do loteamento, tá certo? Que era avaliada como é que se diz, o serviço de infraestrutura necessário para o loteamento eles são estimados, e, paralelo a isso, são estimados também os valores dos lotes, e esses lotes ficariam como garantia da implantação do próprio loteamento. O que acontece? Essa era a única garantia que a gente tinha, tá certo? Era a única ferramenta, não tinha outra alternativa. Essa alteração desse item, nós praticamente estamos... Ela está prevendo... Ela fala em 3, mas existe até a 4ª possibilidade. O que são as 3 alterações? No item 2, seria a própria, igual ao do antigo, segurar os próprios lotes do loteamento, como garantia. No item 1, seria o depósito em dinheiro, tá certo? Numa conta específica, tá certo? Como garantia, com o valor já total estimado, ele fica nessa garantia até que toda a obra de infraestrutura do loteamento se completasse. E a terceira seria... A minha está meio difícil de... Está meio apagado, dá licença, só...
E a terceira seria a garantia hipotecária, que recairá sobre os imóveis localizados no município de Campinas, que estejam desocupados, livres e desembaraçados de qualquer gravames. Então, nós ficamos então com 3 alternativas. A alternativa antiga, que era o próprio lote do loteamento, o depósito bancário, essa escolha seria pelo loteador ou pelo município, de comum acordo, sendo qualquer uma dessas alternativas. E a terceira, até um terreno, tá certo? Dentro do município de Campinas, logicamente, livre e desembaraçado de qualquer problema. Ainda pelo item, como pelo parágrafo 3º, ainda fala também, uma quarta garantia, na realidade. A garantia hipotecária poderá cair sobre a propriedade de terceiros e será formalizada mediante a lavratura de escritura de hipoteca a ser assinada pelo proprietário e pelo loteador. Quer dizer, o que é isso? Vamos para o dono da empresa loteadora, pode ter um lote em nome dele, ou de um parente, ou né, que cubra essa garantia, né? Ele vai no cartório e faz-se junto com o loteador e passa essa hipoteca, essa garantia hipotecária em nome do município. Então, isso seria assim, então, 4 possibilidades, aumentaria muito, né, essas dificuldades hoje. Hoje, às vezes, o loteamento, por um problema qualquer, para no meio, e os próprios lotes são a garantia, quer dizer, é uma garantia meio vazia, porque, assim, quanto vale uma... Né, pode chegar um momento que o próprio loteador acha mais interessante não executar, passa para a prefeitura executar, porque os lotes mesmo têm, no valor real, né, se tivesse tudo andando certinho, tudo bem, mas um loteamento com problema, a gente pegar a própria prefeitura, pegar uma verba e jogar para gastos de infraestrutura, completar o loteamento e ficaria, no caso, com os lotes vinculados. Então, nesse caso, seriam 4 alternativas que, de comum acordo, facilita muito essas aprovações e as liberações de calções, né, que no decorrer da implantação do loteamento, normalmente isso acontece, que é o que refere-se ao artigo 3º aqui, se não me engano. Segundo, as garantias oferecidas no parágrafo 1º desse artigo poderão ser liberadas, igual ao que era antigamente, poderão ser liberadas parcialmente à medida que as obras exigidas sejam concluídas. A Secretaria de Infraestrutura, que está acompanhando o serviço, tudo pode ir liberando, e essa garantia vai sendo liberada com o decorrer da execução dessas obras. Em resumo, acho que é mais ou menos isso. Não sei se tem alguma dúvida. Eu abro a pergunta aos vereadores. Nós temos aí o vereador Luiz Carlos Rossini. Peço para que o microfone vá até ele. Cumprimentar o vereador Cirilo, que preside mais essa audiência pública, Rubens Sasso, que representa aqui a Secretaria de Urbanismo, os vereadores Carlão, Marcos Bernardelli. Sasso, apenas para compreender, acho que ficou claro, eu acho que é importante ampliar o rol de garantias, né? Porque isso, inclusive, dá mais segurança para o município e talvez ajude o empreendedor a finalizar aí os empreendimentos, né? Cumprindo a sua obrigação de deixar o empreendimento, o loteamento, com toda a infraestrutura necessária, exigida pela lei. Só 2 dúvidas. Primeiro, uma assim, se você tem ideia de número, assim, se tem muitos empreendimentos hoje no município enroscados por essa razão. Se o cara não finaliza o empreendimento, aqueles lotes remanescentes ele também não consegue vender porque não está concluído. E se ele não vende, ele não consegue também completar a obra, né? Você tem uma ideia de como isso pode impactar para viabilizar o que existe. E uma segunda pergunta, eu acho que está implícito, mas só para deixar claro. Ao ele apresentar uma garantia que não é lote do próprio empreendimento, né? Existe prazo ou critérios para que depois, por exemplo, olha,
não fez até aqui, a prefeitura vai lançar a mão daquela garantia hipotecária que foi dada, para daí a prefeitura assumir e completar aquilo lá, para não prejudicar os adquirentes dos lotes, né? Isso. Como é que se dá esse processo e no final, para cumprimento dessas garantias? Certo. A primeira pergunta que você fez, desculpe, eu estava... Se você tem ideia de números. números. Todas, logicamente, nós só temos uma alternativa pela lei, então não tem muito o que discutir. Então, fica, normalmente, dependendo do problema do loteamento, cada um tem o seu tipo de gravidade. Então, uns foram abandonados, outros estão praticamente numa situação mais final, que nem você falou. Se me liberar os lotes calcionados, eu consigo completar. Entretanto, a Secretaria de Infraestrutura não pode liberar sem a execução feita. Então, cria esses probleminhas dentro da coisa, que é lógico que um depósito bancário, alguma coisa, ficaria uma coisa muito mais fácil do próprio município assumir o restante das obras. Mas é para isso. Normalmente, você vê que são alternativas, não é mais uma só. Hoje nós temos 4 alternativas. Então, o que mais facilita, né, ao município, falar, você tem um depósito de dinheiro? Pode ser. Ou temos um outro terreno fora daquilo lá. Isso facilita toda a venda do loteamento tá certo? De todos os lotes do loteamento, sem que a garantia seja de um terreno ou em nome de terceiro, ou no nome do próprio loteador. Tá certo? Mas eu não tenho, números de coisa, é difícil, mas normalmente, durante o processo de loteamento, tá certo? Principalmente na entrega dos loteamentos, eu não tenho, tipo assim, foi esse o motivo de não completar, às vezes, o serviço de infraestrutura loteamento, que tem, inclusive, o que você falou, eu tenho um cronograma a ser respeitado também. Se fugir do cronograma, a prefeitura é obrigada até a assumir, não assumir as obras, mas assumir, ou troca, renova-se o cronograma, estuda-se novo prazo, tudo isso. Então, é nesse sentido, só para complementar assim, o meu raciocínio e a dúvida. Eu não sei se já existe alguma lei complementar, alguma coisa que fala assim, digamos, o loteamento, quando ele é aprovado, ele tem um cronograma lá, 36 meses para execução, para poder ser liberado, né? Vencido o prazo, o cara não cumpriu, a prefeitura já pode lançar mão dessas garantias? Não, normalmente não. Ela intima, notifica. Poderia pensar uma legislação assim, para amarrar, né? Porque a gente está, em tese, facilitando, está pegando as garantias. Certo. Né? Mas, na outra ponta, fala, olha, passou um tempo, o cara não fez, a prefeitura vai lá e executa aquela hipoteca, pega o recurso e complementa para não prejudicar o cidadão que comprou. Não sei se é o caso. Vou pegar, o nosso causídico aqui pode até nos auxiliar nisso. Bom dia, vereador Cirilo, vereador Carlão, Rossini. Sasso, essa adequação ela vem realmente ao espírito do que acontece ou poderia já estar acontecendo. O parágrafo 3º, do artigo 3º aqui, o parágrafo 3º, ele realmente contempla o que você estava falando, que a garantia hipotecária poderá recair sobre a propriedade de terceiros e ser formalizada através de escritura. Isso é fundamental. Isso. Eu aqui proponho, e se for plausível, no artigo 1º, o parágrafo 1º tem como inciso 1º depósito em dinheiro em conta em instituição financeira em nome do município devidamente remunerada e específica para esse fim. Aqui nós estamos contemplando também só o loteador. Nós não poderíamos colocar o terceiro aqui também? Porque tem pessoas com muitos interesses. E esse terceiro, vamos na hipótese de não ter nenhum imóvel, mas esse terceiro ter o interesse, ele realizar o depósito com garantia. Seria aqui abusar da boa vontade ou completar realmente o inciso 3º com a mesma possibilidade da hipoteca? Se eu posso ter hipoteca de imóvel de terceiro, eu poderia ter o depósito em instituição financeira também de terceiro. Mas
Não. Mas não está no corpo da lei, o Rossini, não está no corpo da lei. Entendeu? Aqui o depósito é só... Não, o depósito é o primeiro. É só Depósito em dinheiro o loteador. específico na conta. A gente colocaria aqui, né, na mesma redação lá, poderá carregar ou poderá ser realizado por terceiros. Não sei, abrangeria ainda, alargaria muito mais, porque a maioria desses empreendimentos, eles ou tem um gravame, ou tem uma hipoteca, ou tem uma garantia, ou tem penhora realizado. Mas o sujeito tem dinheiro e não é dele. Sei, uma ideia para a gente discutir. Eu acho que nesse caso é mais um complemento. O depósito de dinheiro para o município, acho que não interessa muito de onde vem, né? Não, tem que interessar sim, doutor. Pode o vínculo... Como é que não interessa? Não, é lógico que passaria pelo loteador. Porque nós vamos identificar esse terceiro. Melhorar Ele pode ir numa instituição financeira, não interessa, que se ele conseguindo o dinheiro, ele faz o depósito. Né, isso, mas vamos supor que ele não tenha... Isso... Porque as situações que nós temos hoje, quase que de fato, a pessoa está financeiramente ou economicamente, ela está lá enquanto um parceiro. Fala, eu vou lá e faço um depósito, mas eu faço em meu nome, porque eu não quero fazer em nome da empresa. A gente acrescentar e alargar a possibilidade aqui. Entendeu? Assim. Mas, olha, depósito em dinheiro em conta em instituição financeira em nome do município. Não tem problema, mas está aqui, ó, devidamente remunerada, especificada para esse fim. Você tem que identificar para que é e quem fez. Melhorar essa... porque o loteador pode fazer. Não tem dúvida. Agora, se esse terceiro, nós estamos contemplando aqui a hipoteca de imóvel de terceiro. Entendi. Nós podemos colocar o terceiro também, podendo fazer o depósito aqui. É melhor melhorar a redação. O parágrafo do que vincular ao artigo, ao parágrafo terceiro. Se vocês puderem lá, junto à secretaria, porque nós temos um tempo suficiente, até o próprio executivo apresentar uma emenda, se for a situação, se concordar. Ou não pode ser por aqui mesmo, Bela? Bom, nós vamos então depois. Eu acho que facilita. Aí nós assinamos todo mundo em conjunto, se houver anuência. Muito obrigado. Nessa linha, a minha preocupação é o seguinte. Existe um cronograma, foi aprovado lá. Então, de repente, colocar um artigo. Passado 12 meses, 6 meses do cronograma, não tendo sido executadas as obrigações, a prefeitura poderá já definir isso, dar um prazo. Deixa eu só falar uma coisa. Vereador Rossini, acontece o seguinte, esse projeto de lei, você vê que é bem específico para a ferramenta. Se você ampliar, você vai, acho que, vamos supor, entrar com item cronograma, que já são outros artigos previstos na lei, eu acho que dá um tipo de problema. O que eu posso garantir para você é o seguinte, nós estamos cuidando agora da lei do uso e ocupação do solo. Você entendeu? Isso daqui, nós estamos alterando o artigo da lei de 59. Não só essa, com qualquer outra melhoria de loteamento, nós estamos no momento certo da lei do uso e ocupação. Ela deve estar vindo para a Câmara, nós estamos tendo até umas reuniões com os conselhos, tudo. Eu acho que está no momento. Aí sim, isso, e o nosso técnico lá, o engenheiro Marcelo, hoje está cuidando disso. Entendeu? Então, eu acho que isso melhora bem cada um no seu... Porque essa daqui fica... Se você mudar, ele está mudando o item 7201. Perfeito. Fica específico Ficarei atento a essa ideia no momento oportuno. Obrigado. Tá, ok. Não só essa, então, eu posso, abrindo a todos os vereadores para a Câmara, que está na hora, inclusive, fazer que nem o plano diretor. Vamos, às vezes, as ideias boas já antecipar, para quando vier para a Câmara, já tem algumas colocações de vereadores. Isso não tem dúvida nenhuma. Tá bom? Eu agradeço, por hora, as participações dos vereadores Marcos Bernardelli e Luiz Carlos Rossini. Registrar a presença aqui do senhor Carlos Zamboni, assessor do vereador Zé Carlos. E lembrar a todos que nós estamos aqui realizando a 6ª audiência pública pela Comissão de Constituição e Legalidade, projeto de lei complementar 67/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera os parágrafos 1º e 2º e acresce o parágrafo 3º ao artigo 7.2.7.01 da Lei 1993 e 29 de janeiro de 59. Eu tenho aqui a justificativa do senhor prefeito, que eu faço questão de ler rapidamente para
facilitar o entendimento de todos que nos acompanham, inclusive pela TV Câmara. A presente proposição visa aprimorar os instrumentos de garantia para a execução das obras dos parcelamentos do solo implantados no município, permitindo-se a garantia em espécie e a hipoteca de imóveis do loteador e de terceiros localizados no município, e não necessariamente no empreendimento a ser implantado. Tal medida permite ao loteador ou parcelador a opção de não gravar os lotes objetos do parcelamento, facilitando a execução e o financiamento dos empreendimentos e a comercialização das unidades parceladas, sem que haja prejuízo às garantias das obras de infraestrutura e demais melhoramentos a cargo do loteador. Essas razões que ensejam o encaminhamento do presente projeto de lei à alta deliberação desta egrégia Câmara Municipal. Nesta oportunidade, contando com a aprovação desta importante medida, renovamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores nossos protestos de autoestima e distinta consideração, assinado o prefeito municipal Jonas Donizete. Então, nós estamos aqui realizando a 6ª audiência pública, audiência essa, reitero, que foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas, no dia 16 de fevereiro, e eu consulto agora se existe alguém da plateia querendo fazer uso da palavra, algum questionamento. Não havendo, eu por derradeiro, Rubem, eu quero te agradecer muito pela presença. Rubens Celso Passos, assessor técnico do Gabinete da Secretaria de Urbanismo, do secretário Carlos Augusto Santoro. Eu agradeço a sua presença, para que pudéssemos discutir, apresentar à população de Campinas esse projeto de lei complementar 67/2017. Não tendo mais vereadores e ninguém da plateia querendo fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a todos. Pode fazer, ó. Você acompanhou a 6ª audiência pública realizada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, que nessa manhã também realizou a 4ª e a 5ª audiência. Eu converso com ele agora sobre as audiências. Vereador, bom dia. Eu gostaria que o senhor desse um resumo da 4ª e da 5ª audiência, que o tema foi bem parecido. Bom, bom dia a todos, né? Eu quero cumprimentá-lo, dizer que a audiência ambas foram produtivas, no sentido de permitir com que houvesse e tornar conhecido à população de Campinas 2 projetos de leis de autoria do Executivo Municipal. Foi permitido os vereadores que estiveram presentes questionar, a população participou, fez alguns questionamentos, principalmente na 4ª e na 5ª audiência pública, e a expectativa foi cumprida, de permitir com que esse projeto agora vá às comissões permanentes, no caso vai para a Comissão de Constituição e Legalidade, para que seja analisada a legalidade, a constitucionalidade do projeto, e a partir daí ir para a votação. E sobre a 6ª, que acabou de acontecer? Bom, eu acho que o secretário enviou um assessor da presidência que pudesse ter conhecimento do projeto. Ele explicou tecnicamente o projeto, é um projeto simples, que contempla permitir agora desburocratizar o que se refere à lei de parcelamento do solo, fazendo com que haja a previsão hipotecária, o que é uma expectativa de todos, e fazendo com que haja transparência do que se faz o poder público no que se refere à Secretaria de Urbanismo. Tá já, vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E você que nos assiste, fica agora com a programação normal da TV Câmara, só lembrando que às 6 da tarde é transmitida ao vivo a reunião ordinária do dia. TV Câmara, Campinas.